Olá pessoal, aqui é o Rodrigues. Vamos dar continuidade à nossa aula 7 da apostila Drummond de gramática. Vocês devem estar lembrados que a gente no último vídeo falava das orações subordinadas substantivas, ou seja, as orações que subordinadas por quê? Porque exerciam uma função sintática em relação a outra que é a sua oração principal. E substantivas porque essa função sintática exercida por essa oração subordinada é uma função sintática típica do substantivo. Aquelas 6 funções que a gente viu, né? Sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, aposto e complemento nominal, né? Agora aqui a gente vai ver outro tipo de oração subordinada, que é a chamada oração subordinada adjetiva. Então é só usar o mesmo raciocínio. Se a oração subordinada substantiva é aquela que exerce uma função sintática típica de um substantivo, a adjetiva vai ser a oração subordinada que vai fazer a função sintática que é de um adjetivo. E aí quais seriam as funções sintáticas que um adjetivo pode exercer? Então vamos lá. Vamos aqui já para os exemplos, aqui o exemplo 1 e o exemplo número 3. Né? No exemplo número 1 a gente tem os alunos estudiosos são aprovados. Veja só, a gente tem um período simples que a gente tem uma só oração, aqui o verbo são. Né? Qual que seriam as funções sintáticas aqui então? A gente tem um verbo de ligação, lembrando que quando a gente tem o verbo de ligação a gente tem a seguinte estrutura: sujeito, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, que é esse termo que se refere ao sujeito por intermédio de um verbo e qualifica esse sujeito, é uma função mesmo adjetiva. Certo? Então vamos lá. Dentro, quem são aprovados? Os alunos. Então aqui a gente tem o sujeito da oração. Muito bem, dentro desse sujeito, qual que seria o núcleo do sujeito? Alunos, né? O substantivo alunos. E a gente tem as funções sintáticas aqui, termos associados ao nome que estão dentro da função de sujeito. Então a gente tem um adjunto adnominal aqui na sintaxe, que na morfologia corresponde ao artigo, e a gente tem aqui, ó, aqui é para onde nos interessa, um adjetivo. Vejam, morfologicamente, estudiosos é um adjetivo que qualifica o substantivo aluno. E sintaticamente, como é que ele funciona? É um termo que se associa ao nome, sem intermédio de verbo, e qualifica esse nome. Qual o termo que tem essas características? Qual a função sintática? É justamente o adjunto adnominal também. Né? Então, a gente vê aqui que estudiosos, morfologicamente, é um adjetivo, mas sintaticamente é um adjunto adnominal. Então, aqui a gente já tem uma função sintática que é exercida por um adjetivo, adjunto adnominal. Vamos agora por exemplo 3 aqui. Esquece um pouquinho o 2 e o 4. Os alunos estudiosos são aprovados. Dê uma olhadinha e compare a frase 1 com a frase número 3. A única diferença que vocês vão notar é a presença das vírgulas. Né? O adjetivo estudiosos está isolado por vírgulas. E essa diferença ela vai ter uma implicação na função sintática do termo. Né? Então, estudiosos, morfologicamente, continua sendo adjetivo aqui, não mudou nada. Mas a presença das vírgulas faz com que esse adjetivo, de novo, sintaticamente mude. E qual que é a diferença? Quando eu coloco esse termo entre vírgulas, eu transformo esse termo, sintaticamente, em um aposto. Lembram? O que é um aposto? É um termo que se associa ao nome e explica esse nome, estabelecendo com esse nome uma relação de equivalência semântica. Então, estudiosos aqui tem semanticamente equivalente aos próprios alunos. Ok? Então, vejam só, as duas funções sintáticas então, que um adjetivo pode exercer numa frase é adjunto adnominal e aposto. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar isso para o período composto. A gente vai fazer o mesmo raciocínio que fizemos lá com as orações substantivas. A gente pega a estrutura num período simples, vê a função sintática e vê como essa função sintática ocorre também numa outra estrutura, só que agora com o período composto, com mais de uma oração. É o que está acontecendo justamente aqui nos exemplos 2 e 4. Né? Vamos voltar aqui, ó, os alunos estudiosos são aprovados, né? Então a gente tem aqui o adjetivo estudiosos, que funciona como adjunto adnominal aqui nessa oração, que se refere ao núcleo do sujeito alunos. E no exemplo 2, o que a gente fez aqui? A gente pegou esse adjetivo e transformou numa outra estrutura equivalente, mas que muda, no sentido de que agora eu tenho mais de uma oração. Então vamos lá. Ó. Alunos que estudam, eu tenho outro verbo aqui. Se eu tenho outro verbo, 2 verbos, 2 orações. Lembrando, cada oração tem que ter um e somente um verbo. Se eu tenho 2 verbos, eu não posso ter uma única oração. Faltou uma vírgula aqui, deixa eu até colocar. Tá? Por que eu tenho que colocar essa vírgula aqui? Porque se eu tenho 2 verbos que pertencem a orações diferentes
e eles estão na sequência, um logo em seguida do outro, esses verbos têm que ser separados por vírgula. Então, isso justifica essa presença dessa vírgula aqui, tá? Muito bem. Então, eu transformei o adjetivo, peguei a palavra com a mesma base, o mesmo radical, estudioso, peguei o verbo equivalente, transformei um adjetivo em verbo, criei mais uma oração. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. E aí eu tenho aqui também um conectivo. Vamos lá, outro conectivo, como a gente viu lá nas orações substantivas, o que é um conectivo? É uma palavrinha cuja função, como o próprio diz, é conectar, é unir uma oração à outra. A gente está falando de conectivos oracionais. Só que esse conectivo aqui, a gente vai ver, ele é diferente daquele conectivo que estava presente nas substantivas. Já já a gente volta a esse assunto. Vamos só seguir aqui. Então vejam, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou cortar antes a oração, vou segmentar antes do conectivo, porque o conectivo ele fica entre a fronteira, entre o final de uma oração e o início da outra. Só que a gente tem um probleminha aqui, ó, os alunos, né, aqui estava no singular, só corrigindo, os alunos que estudam são aprovados, né? Então, vejam, eu tenho aqui dentro dessa divisão dois verbos. Eu não posso ter dois verbos para uma oração. E aqui eu não posso chamar isso de oração porque está faltando o verbo. Então, essa divisão não está boa, a gente vai ter que repensar essa divisão. Né? A gente vai ter que dar um jeito de fazer uma outra segmentação aqui para poder distribuir um verbo para cada oração. E é justamente o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos cortar antes aqui, né, do verbo, do segundo verbo, e aí a gente tem a seguinte estrutura. Os alunos são aprovados. Então aqui a gente tem um tipo de oração que se chama oração intercalada, oração fragmentada. Veja que eu estou colocando o número 1 com A aqui, e aqui eu vou colocar um B. O que significa isso? Que essa oração ela foi cortada. Ela começa aqui, ela é interrompida, insere-se uma outra oração, que aqui no caso é a oração que a gente substituiu pelo adjetivo, né? E a oração 1 vai continuar na sequência. Okay? Para verificar se essa divisão está correta, você vê se faz sentido essa ligação que você faz entre um A e um B. Eu digo, os alunos são aprovados, está ok, sem problema nenhum. A oração faz todo sentido. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. Se essa oração está substituindo um adjetivo, ela é uma oração que equivale a um adjetivo. Tudo bem? Morfologia, né? Ó, morfologicamente, a gente está falando de morfologia e sintaxe. E o que é uma oração subordinada? Uma oração subordinada, vamos lembrar, é uma oração que exerce uma função sintática em relação a outra que é a sua principal. A questão é, essa oração que estudam está exercendo uma função sintática em relação à oração principal? Sim, tá, continua se referindo ao termo alunos, que é núcleo do sujeito da oração 1. Portanto, é uma oração que exerce uma função sintática em relação à primeira. Ora, se ela exerce uma função sintática em relação à primeira, ela é subordinada. Então, vamos concluir o nosso raciocínio. Oração subordinada, porque ela exerce uma função sintática em relação à outra. E é uma oração subordinada adjetiva, porque essa função sintática que é exercida é uma função sintática típica de um adjetivo. Tudo bem, gente? A mesma coisa vale, por exemplo, 4. Vamos lá, vem comigo. Os alunos que estudam são aprovados. Então, a gente tem lá verbo, conectivo, corto. Um A, um B. Então, aqui eu tenho a oração 2, certo? E também tem uma oração que está substituindo um adjetivo, equivalente a um adjetivo, está exercendo uma função sintática em relação ao termo da oração principal, portanto, ela é uma oração subordinada, é subordinada adjetiva. Então, tanto no caso 2 quanto no caso 4, eu tenho o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Ok, mas qual que é a diferença entre elas? As duas são adjetivas porque as duas substituem adjetivos. A gente viu que tem uma diferença. Aqui ela funciona como adjunto adnominal, aqui ela funciona como aposto. A vírgula muda o sentido dessas orações, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai agora ver a diferença de sentido que existe entre elas, ok? Então, vamos lá. Nessa aqui, quando eu falo os alunos que estudam, quando ela funciona como adjunto adnominal, lembrando que o adjunto adnominal, semanticamente, ele qualifica o nome. Então, ele está dando uma qualidade para os alunos que são aprovados. E essa aqui está substituindo o nome alunos, é uma equivalência semântica, uma referência total. Qual que seria a diferença, então? É o que a gente vai discutir na continuação no próximo vídeo. Valeu, pessoal!